Olá, sou Leonardo Grossi, estou aqui com o grupo de computação competitiva do Cefet-MG, o GCC, para apresentar um problema do CSS, o Consulta de Planetas 2, ou Planet Queries 2. Na apresentação de hoje, nós vamos ver os seguintes conteúdos. Nós vamos ver primeiro as técnicas aplicadas para resolver o problema, né? Que é o Successor Graphs, grafos sucessores, o algoritmo de Floyd e DFS, que é Depth First Search, ou a busca por profundidade, né? Que é usada para navegar grafos e árvores. Nós vamos ver o problema em si, né? A apresentação do problema, consulta de planetas 2, como está lá no CSS. Nós vamos ver, em terceiro lugar, o modelo de solução, ou seja, como pensar no problema, né, para resolver ele. Nós vamos ver o algoritmo escrito em C++, lá no VS Code. E, por fim, nós vamos ver uns probleminhas relacionados para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos. Vamos começar então com os grafos sucessores. Eles são um tipo de grafo direcionado, onde cada nó só tem um único sucessor. Ou seja, tem um nó que aponta para o próximo nó, apenas um outro nó, né? E esse próximo nó aponta para um único outro nó e por aí vai. Esse tipo de grafo ele vai sempre ser composto por vários componentes, ou um só componente, né? Um componente, no caso, é um grupo de nós, que eles podem ser um ciclo, né? Nesse caso do grafo sucessor vai sempre ser um ciclo, né? Porque o último nó tem que apontar para outro, né? Ou para ele mesmo. E pode ter alguns nós fora do ciclo, né? Que apontam para dentro do ciclo, mas eles são fechadinhos e vão ter vários componentes conexos. Por exemplo, lá no canto direito, vocês podem ver que tem um exemplo de um grafo, né, sucessor, e tem dois componentes aí nele, com dois ciclos. Né? E também são conhecidos como grafos funcionais, porque, como vocês podem ver ali, uma função, essa função ela define as arestas. Ou seja, se colocar o x do nó na função, ele fala para qual outro nó que ele aponta. Ou seja, ali no nó 1 aponta para o 3, o nó 2 aponta para o 5, 3 aponta para o 7, por aí vai. Então aquela função ali na esquerda define o gráfico que está ali na imagem da direita. O algoritmo de Floyd, ele é um algoritmo que ele é feito em cima dessa lógica dos grafos sucessores, né? Ele funciona com os grafos sucessores, que ele detecta ciclos em tempo ON, como outras técnicas de detecção de ciclo, mas ele aproveita do fato dos grafos serem sucessores para fazer isso em memória O de 1. Né? Ele faz o seguinte, ele tem dois ponteiros, A e B, começam no mesmo nó, x, e ele caminha, o A caminha um passo de cada vez, o B caminha dois passos de cada vez até eles se encontrarem. Então nesse ponto ele vai estar preso dentro de um nó, né? Os dois ponteiros. Para encontrar o começo do ciclo, quer dizer, ele vai ficar preso dentro de um ciclo, né? Para encontrar o começo do ciclo, o ponteiro A volta para o x, né, para onde ele começou, e os ambos vão avançar um passo de cada vez até eles se encontrarem novamente. Quando eles se encontrarem, é o começo do ciclo. Né? Pode ver o código bem simplesinho lá do livro Competitive Programmers Handbook. Por fim, uma explicação rapidinha da DFS, que você já deve conhecer bastante. É um algoritmo de travessia, né? Deve estar em vários vídeos do canal e de outras explicações. Um algoritmo de travessia para grafos e árvores e ele explora tudo, né, o máximo possível de cada ramo antes de retroceder. Por isso que é por profundidade, né, ele vai o mais fundo possível antes de fazer o backtracking. Ele sempre vai visitar um vizinho que ainda não foi visitado, né? E ele só retorna quando não acha mais um caminho, não acha mais profundidade para ir. Ele usa uma pilha, né? Ou explícita ou via recursão, dependendo de como foi implementado, né? Aqui vai ser por recursão. E a complexidade tem ali, que é basicamente O, V mais E, onde é os vértices arestas, que é basicamente O de N. Com as técnicas explicadas, podemos passar para o problema em si. Consultas de planetas 2. O problema vai apresentar N planetas, com cada planeta contendo um teletransportador, que vai levar para outro planeta ou para si mesmo. Cada planeta, um teletransportador. Você vai precisar responder N consultas, ou queries, né? A query é a seguinte: você está no planeta A e você quer chegar no planeta B. Qual é o número de teletransportes mínimo? E caso não dê, né, dizer que é impossível. A entrada para o problema vai ser NIQ, que é o número de planetas e o número de consultas na primeira linha, seguida dos números inteiros, que vai ser aquela função definidora que a gente falou, né?
que é o destino do teletransporte para cada planeta. E, por fim, vão vir várias linhas com as queries, né, as consultas, que falam o planeta inicial e o planeta final que você quer chegar. A saída, para cada consulta, a gente vai emitir o número mínimo de teletransportes, ou, se não for possível, menos um. Ele tem as restrições de entrada, vocês podem ver 10 a 5. Para o modelo de solução aqui, a gente vai pensar alguns fatos sobre o problema, né? Primeiro, o que a gente já tinha falado, o grafo de teletransporte é um grafo sucessor, ou seja, todo planeta aponta para tem um teletransporte que aponta para o outro planeta ou para ele mesmo. Então, isso vai acabar formando vários componentes com ciclos e árvores que levam a eles, né? Que nem tem um exemplo lá daquele gráfico que a gente tinha visto. Dois planetas em componentes diferentes não vai ter caminho entre eles, né? Obviamente. Então, outra coisa que a gente pode pensar, né? Que vão ser várias consultas para um grafo só. Ou seja, não faz sentido a gente pensar e analisar o grafo para cada consulta, né? Porque a gente pode analisar o grafo, fazer uma varredura do grafo inteira, processando ele, e já ir respondendo todas as consultas por uma varredura do grafo só, né? Então isso vai ser muito mais eficiente, esse pré-processamento. E como a gente pode pensar sobre esse problema também, né? Como componentes são todos separados, o que a gente pode fazer? Quando a gente detectar um componente, detectar um ciclo, né? Detectamos um ciclo, usando aquele algoritmo de Floyd, por exemplo, ou outro algoritmo de detecção de ciclo. O que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro de tudo, dar uma distância relativa, né, aos nós, para a gente já poder responder, tipo assim, qual que é a distância entre eles. Mas, mais importante, a gente sabe que, a partir desse ciclo, a gente consegue responder todas as queries, a gente vai conseguir responder todas as queries em relação a esses nós, ou com uma distância, ou falando que é impossível, né? Como que a gente faz isso? A gente tem que explorar, para cada nó do ciclo, todos os caminhos que podem chegar a ele, né? Então a gente pode fazer isso usando uma DFS, porque ela vai fazer a busca por profundidade, né? A gente faz o caminho reverso, e a gente garante que ela explora todas as possibilidades e verifica com as queries, né, se tem alguma coisa ali que ela pode responder. Como a DFS ela marca, né, os nós visitados, a gente sabe que ela vai fazer a análise completa do componente e que não vai ficar fazendo análises repetitivas, né, redundantes, o que deixa a coisa muito mais eficiente. Então a gente vai sempre continuando de nó em nó, visitando o grafo, né? Sempre que a gente pega um nó que não foi visitado, a gente separa o ciclo dele, né? Ou seja, separa o componente e aplica uma DFS. Aqui tem um exemplo, né, mais ou menos, que eu desenhei naquele grafo do livro, onde ele começa no nó 5, né? Ele já tem o ciclo separado ali, o ciclo 2, 5, e ele começa no nó 5 e faz a DFS ali. E responde, e pode tentar responder alguma query que seja do 2 por 5, ou por 6 por 5, ou 6 por 2, ou por 4 por 6, 4 por 2, 4 por 5. Né? Aí ele faz o backtracking, DFS, e depois faz do 8 também. Né? Então, como você pode ver, ele vai cumprir o componente inteiro. Então, já respondeu todas as perguntas desses nós. Se for um nó fora disso, a gente já sabe que é impossível também. Então, vamos lá para o algoritmo, para ficar mais claro, né? A gente ver como é que implementa isso. Vamos lá no VS Code. Bem, estamos aqui no VS Code. Estou com o código aqui já pronto, mas vamos andar aqui com calma e explicando o que cada parte faz. Primeiro de tudo, vamos começar aqui incluindo a biblioteca standard, né, do C++, para a gente poder usar tudo. Vamos usar o namespace standard, para a gente não ter que ficar avisando para o código, né, que a gente está pegando uma função dessa biblioteca. E vamos começar na main. Primeiro de tudo, a gente coloca esse códigozinho aqui esquisito, que na real eu nem sei muito bem explicar, mas em programação competitiva a gente está sempre querendo deixar o código mais rápido e eficiente possível. Às vezes o input e output dá um problema de sync. A gente coloca isso aqui para ele ignorar isso, né? E salvar esses microsegundos aí. Beleza. A main vai começar declarando o NQ aqui, né? E pegando do input, que vai ser o número de planetas e o número de queries, né? A gente vai começar um for loop, né? Esse loop vai começar do i igual a 1, né? Lembra que os nossos planetas, o nó, né, do grafo planeta começa do 1, né? Não faz sentido ter planeta 0. Uh, então a gente vai começar a pegar os teletransportes. Lembra que o input vai falar o planeta, não vai falar o planeta, ele vai falar o primeiro número que entrar, o primeiro T,
vai ser o planeta para qual esse teletransporte leva, né? E aí o segundo teletransporte, que é do segundo planeta, vai levar para o T do input, né? Então a gente vai querer pegar, né, esse tzinho aqui da entrada e colocar em dois vetores diferentes, né? E aqui é um vetor de vetores, né? O primeiro vetor é o teleports to, ou seja, na entrada I, né, entrada N desse vetor, ele vai falar para qual planeta esse planeta se teletransporta, né? A gente vai declarar esse vetor com o tamanho aqui da restrição, né? Que é 10A5. E a gente vai também declarar esse vetor aqui, que é o teletransporte reverso. Ou seja, para esse planeta I, né? Planeta I entrando nesse vetor, planeta I, o index, né? Ele vai voltar todos os planetas que apontam para ele. Isso aqui é porque, lembra que a gente falou lá no modelo de solução, que a gente vai querer retraçar o caminho, né, pela DFS, para achar todos os planetas que apontam para esse planeta, que conseguem chegar nesse nó. Então a gente tem que guardar essa informação aqui já nesse momento, o teleporte reverso, né? Beleza. A gente já aproveita aqui que a gente vai passar por todos os planetas desse loop e a gente vai declarar também um vetor chamado depth. A gente vai colocar uma constante aqui para ser equivalente ao infinito, porque isso é uma técnica de programação que a gente faz, né? Quando a gente quer comparar alguma coisa como sendo impossível, a gente coloca ela como sendo infinita, para a gente já poder testar e ver isso, né? Então a gente já vai declarar esse vetor com o tamanho de todos os planetas e a gente vai preencher ele com menos infinito nesse começo, né? Beleza, primeiro loop, pegamos a primeira parte das entradas, né? Vamos pegar a segunda, que são as queries. As queries, a entrada vai ser o planeta A, que é o planeta que a gente começa, e o planeta B, que é o planeta que a gente quer ir. Como é que a gente vai guardar ele? A gente vai inverter o negócio um pouquinho aqui, né? A gente vai fazer um vetor queries, né? O vetor vai ser de acordo com o número de planetas. Então, cada planeta vai conter um par. Esse par, quer dizer, para cada planeta vai ter um vetor de pares, né? Ou seja, cada planeta vai guardar todas as queries que começam com esse planeta. Ou seja, pode ver aqui, né? Entra o planeta A, que é o planeta inicial, a gente vai lá no queries para esse planeta A e a gente vai guardar o planeta que a gente quer chegar dessa query e o ID dessa query, né? Então vai guardar a primeira, segunda, terceira query desse planeta. Beleza, show. Pegamos todas as queries, guardamos ela dessa maneira que eu expliquei. Vamos para o próximo loop. Esse loop aqui já é para começar a explorar o grafo, né? Então a gente vai querer pegar, de novo, começando com igual a 1, né? A gente vai pegar nó por nó. Então, supondo que esse 1 aqui seja o primeiro nó do grafo, né? O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente testa se esse nó já foi visitado. É uma lógica bem básica de exploração de grafos. Então, a gente já vai lá e declara um vetor de booleanos para cada planeta para ver se ele já foi visitado. Beleza, voltamos aqui. Pegamos um planeta que não foi visitado ainda, que vai começar sendo todo falso, né? Então, beleza. A gente precisa extrair um ciclo. Lembra que a gente vai explorar ele, cada ciclo é um componente do grafo, a gente vai explorar ele por componentes, já que a gente sabe que os componentes só conseguem chegar a planetas desse componente. Então a gente precisa de uma função que extraia o ciclo. A gente vai usar o algoritmo de Floyd, que a gente tinha falado lá anteriormente, né? Então está aqui a função do Floyd Extract Cycle, né? Bonitinho, começa aqui em A, o X é o planeta que ele começa, blá blá blá. Eu já expliquei isso lá naquela outra parte. Então ele vai retornar o ciclo. Ele não retorna, tipo assim, a árvore inteira ou o componente inteiro, ele retorna só a parte do ciclo. Por quê? Lembra que a gente explicou que a gente tem aqui esse vetor com o teleporte reverso. Ou seja, se a gente tem todos os nós dentro do ciclo, a gente não precisa do resto, porque a gente consegue achar o resto por esse vetor aqui. Checando os nós desse ciclo, a gente checa aqui o vetor, a gente já acha quais nós que vão até ele, né, o caminho reverso. Beleza. Extraímos o ciclo. Voltamos lá. Extraímos o ciclo. Está aqui o ciclo extraído que a gente vai fazer. Aquele vetor depths que está tudo menos infinito, a gente vai declarar a posição relativa dos nós desse ciclo. Começa aqui com 1, vai colocar menos 1, menos 2, menos 3 até o tamanho do ciclo, né? Então, o vetor depths vai ter agora todo ele vai ser menos infinito, exceto o ciclo que tem os valores menos 1, menos 2, menos 3 até o tamanho do ciclo. Beleza.
o ciclo pegado, né, e o tamanho relativo dele definido, a gente vai e joga na DFS esse ciclo. O que é isso aqui? O que é a entrada da DFS? É o primeiro nó do ciclo, obviamente, e também esse zero aqui indica que é o primeiro nó que está sendo explorado dessa DFS, então ele é o inicial, né, o zero. Então lá na DFS, está aqui a implementação do DFS, é uma DFS bem simples, mas ela faz o tratamento também das queries, né? Então aqui, beleza, vai marcar esse nó como sendo visitado, beleza, vai guardar o depth, como podemos ver aqui, o depth é relativo, lembra disso? Ele guarda o prévio e ele vai trocar o depth desse atual, né, do nó atual que ele está olhando, pelo número assim de entrada na DFS, ou seja, agora vai ser zero no primeiro. Beleza. E lá no final ele guarda o prévio, né, para ele poder voltar atrás para analisar os outros nós do ciclo e ele ter ainda aqueles valores relativos que ele tinha marcado no começo. Beleza. O que ele pega? Para cada nó, ele vai fazer o seguinte: ele vai entrar nesse loop aqui, nesse for aqui, e analisar as queries. Ou seja, ele vai entrar nas queries daquele planeta, tirar query por query que começa nesse planeta e vai olhar. Beleza. Se ele for infinito negativo, ele já responde. Ele já marca lá no vetor de respostas que essa resposta, né, dessa query vai ser menos 1. Lembra que ele salvou os IDs das queries, né? De acordo com como elas forem entrando. Caso o vetor de profundidades tenha um valor que não é infinito para esse planeta que a gente quer chegar, o que isso quer dizer? Que esse planeta está dentro do ciclo, correto? Então ele já pode vir e marcar aqui como sendo a resposta calculada aqui pela distância. Beleza, show. Aí o que ele faz? Ele vai e termina de analisar todas as queries desse planeta, vai para o próximo loop, em que ele faz o caminho reverso do teleporte para analisar nó por nó, incluindo os nós que estão fora do ciclo, né? Ele já vai e chama a próxima DFS com o passo para frente aqui, para ele saber a distância relativa. Beleza, acabou a DFS, ele vai marcando tudo como visitado, né? Os nós. Saiu da DFS aqui, ele vai reseta o vetor de profundidade, né, o vetor def, porque ele só faz sentido relativamente a esse ciclo. Então agora ele marca tudo para infinito novamente e recomeça, né? Vai e procura o próximo nó não visitado ainda, extrai o próximo ciclo, analisa o próximo componente. Uma vez que terminar isso, ele vai varrer por todos os nós, né? Vai visitar todos os nós do grafo e vai preencher todas as queries, todas as answers aqui. E é só printar. Beleza, vamos ver aqui, a gente pode até testar, né? Vamos ver aqui, eu já tinha até compilado. Já posso dar aqui um /out a.out. Creio eu. Ele vai pedir uma entrada de exemplo. Eu tenho aqui a do CSS, 5 planetas de entrada, 3 queries, está aqui os teletransportes de cada planeta e ele vai dar uma resposta aqui, né? Como pode ver, essa query aqui, 1 até o 4, como a gente pode ver o planeta 4, ninguém aponta para 4, ou seja, menos 1, não dá para chegar. Faz sentido? Vamos lá no CSS enviar, ver se está certo mesmo. Vamos lá no CSS, então, submeter a solução do problema, o código, né? Estamos aqui na página do Planet Queries, vamos em Submit. Selecionamos o arquivo aqui, enviamos em C++20. Né? Ele vai testar. E a gente pode ver aqui que o código é aceito. Uns errinhos, uns avisos, né, de compilação, mas tudo bem. Estamos aqui em vários casos de teste, caso vocês queiram olhar. Beleza. Voltando para os slides, temos aqui alguns problemas sugeridos para quem quiser explorar os conceitos que a gente falou aqui nessa aula. Planet Queries 1, obviamente, é feito na mesma lógica, né, do problema. E ele é um problema também de grafos sucessores, né? Só que com uma pergunta diferente. Planet Cycles também usa o mesmo esquema dos planetas, só que dessa vez o problema vai ser focado em detectar e analisar os ciclos. O Cycle Finding ele já vai ser outra lógica diferente, não é mais planetas, e apesar de ser um problema de ciclo, ele não é mais com um grafo sucessor. Então, para quem quiser ver como é que ficam os problemas dos ciclos, quando o grafo não é tão simplesinho assim, né? Quando um nó pode apontar para mais de um nó, é uma boa pedida esse problema. Chegamos no fim. Quero agradecer a todos vocês pela atenção. Agradeço também nossos coordenadores, André Rodrigues e Andrei Rinza, né? Nossos professores.
Peço para vocês seguirem o GCC no Instagram, escaneando o QR Code ali do lado. Lá vai ter outros problemas, outras apresentações de técnicas e coisas sobre competições. Deixem nos comentários também do YouTube aqui outros problemas parecidos que vocês tentaram, técnicas diferentes para resolver esse problema, alguma dúvida. E olhem lá o canal, né, que vai ter outros problemas também sendo explorados. Então é isso. Valeu, pessoal.